Graça e paz, irmãs. O tema que eu tenho que estar passando para as irmãs hoje é santificação é processo, santidade é resultado. O método é para você, resultados são para ele. Confesso, irmãs, que é um tema difícil. Orei alguns dias em favor e eu estava muito preocupada porque falar sobre santidade hoje em dia é algo muito difícil, até no meio evangélico, onde tudo está normal. E eu orando, pedindo a Deus direção, e Deus me levou a ler sobre o nazireado. Então eu quero ler com as irmãs número 6, do 1 ao 8, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã. Por eles não se contaminará, quando forem mortos, porque o nazireado do seu Deus está sobre tua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E, irmãos, eu estava orando, estudando sobre a santidade, sobre o processo de santificação, e li muito, busquei muitos vídeos, mas o Espírito Santo sempre me levava a pensar em Sansão, em Samuel, em João Batista, que são os nazireus que a Bíblia nos mostra. Sansão, se você ler a história de Sansão em Juízes, a mãe dele entrou no processo de santificação para que o resultado fosse um filho consagrado ao Senhor. Sansão desistiu do processo de santificação. E como o tema diz, o método é para nós, o resultado é para ele. E nós conhecemos a história de Sansão, como ele abandonou o processo de santificação, o resultado não foi muito bom. João Batista, a mãe também se santificou desde o ventre. E nós conhecemos a história, que ele foi o profeta que preparou o caminho do Senhor. Samuel foi consagrado também desde o ventre e oferecido ao Senhor no templo. Ele viveu uma vida em santidade e o processo com certeza foi doloroso, porque ele era uma criança que acabara de ser desmamado quando foi entregue para seguir um processo de santificação. E eu, procurando muitos significados, eu queria algo que fosse específico. E eu achei o seguinte: santificação é um processo de tornar algo ou alguém santo. Santidade é qualidade ou característica de alguém que pode se tornar santo. Santidade não começa do lado de fora, tem a ver com a disposição que carrega dentro. O princípio do nazireado era: não posso, não é para mim. Então, a santidade ela não começa do lado de fora. O que a gente vê fora são os métodos. Você pode optar em não cortar o cabelo, você pode optar em só usar saia, você pode optar em várias coisas. Tudo isso é método. Agora ela começa do lado de dentro. A partir do momento que você escolhe dizer não ao que é comum a todo mundo. Você escolhe
que o melhor caminho é o Senhor. Paulo consagrou a vida dele a Deus. Ele não nasceu nazireu, mas ele se tornou, porque ele quis, por opção dele. Que nós possamos optar em seguir um processo de santificação para poder conseguir a santidade e, com esse resultado, alcançar a graça do Senhor. Desde os tempos de Moisés, a era mosaica, as pessoas eram separadas. Como a gente leu em Números, os votos de Nazireu foram dados à ordenança do Senhor a Moisés, que tivessem pessoas especiais que escolhessem se separar para servir ao Senhor. Hoje você é uma pessoa especial, você é escolhido, Deus te escolheu para se santificar e atingir níveis de santidade até a volta de Jesus. Como esses dias uma das irmãs disse, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Eu peguei alguns versículos que são bem interessantes sobre isso. Em Levítico 20:26 diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Nós precisamos entender que o não que dizemos a muitas coisas é bênção ao Senhor. E naquele dia nós vamos colher os frutos do nosso processo de santificação, por termos andado em santidade. 2 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É um processo. Todos os dias nós temos que estar nesse processo. O salmista pergunta assim: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando conforme a palavra. Isso está no Salmo 119:9. Porque o processo de santificação, nós precisamos de ajuda. Não é a ajuda do vizinho, não é a ajuda do pastor, não é a ajuda do amigo, não é a ajuda do irmão. Nós precisamos do nosso manual, da nossa bússola moral, que é a palavra do Senhor. Jesus, na oração dele em favor dos discípulos, em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que andar segundo a direção da palavra de Deus. Estamos neste mundo, mas estamos indo na contramão de tudo que é normal, de tudo que é comum, de tudo que as pessoas acham que está tudo bem. Nós temos que entender, minhas irmãs, e aprender a dizer não. Não é para mim, não posso, não vou. Estou em processo de santificação para atingir a santidade. O método você escolhe, o resultado você entrega a Deus. E naquele dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor, que nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu estudei 1 ano na faculdade de psicologia e meu professor de neurociências, ele dizia o seguinte: existe uma área do nosso cérebro que ele dizia que é a área do gostosinho. Sabe quando você está comendo alguma coisa e aí você fala: nossa, que gostoso. Aí seu cérebro fala: é gostoso mesmo, come mais. E aí às vezes um pedacinho que você ia pegar, você exagera, depois passa até mal. Por quê? Porque o seu cérebro, ele gostou daquilo. E a nossa carne é assim, ela gosta do pecado. O pecado não é ruim,
O difícil é a consequência depois. Mas aí você tá lá e a carne tá, nossa, tá bom. E o seu cérebro fala, tá gostosinho. Não. Estamos em processo de santificação. Dizer não é difícil? Muito. Às vezes abrimos mão de muitas coisas que queremos, mas nós temos que seguir o caminho que o Senhor tem para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E pular etapas, nem sempre o resultado é bom. Precisamos entender que a santidade é algo precioso para o nosso Deus. E por mais que seja careta, retrógrado, quadrado, chato, como diz o povo aí, trouxa, é bênção para a nossa vida. Deus recompensa aquele que escolhe ser fiel a Ele. Aquele que escolhe ser separado. Escolhe dizer não. Não é fácil, mas Ele garante a vitória. Que nós possamos realmente estarmos seguindo no processo de santificação. Em 1 Pedro, versículo 1, no capítulo 1, do versículo 15 ao 16, diz assim: Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmãs, Jesus foi sujeito às mesmas paixões que nós, quando ele esteve nessa terra. E todos os 4 livros dos evangelhos foi deixado para que nós possamos ver que é possível. Ah, mas Jesus era Deus. Não, quando ele estava nesta terra, ele era totalmente homem. Teve raiva, teve fome, teve tristeza. Só que ele escolheu entrar no processo de santificação e dizer não ao que todo mundo fazia. Que Deus te dê força para dizer não, para que todo dia você possa ter certeza que você está em processo. Vamos errar? Somos falhos humanos, mas o que buscamos é atingir a santidade, ser reconhecido como servo do Senhor, estar constantemente conectados com o Espírito Santo, buscando a palavra, jejum e oração. Todos esses métodos é para que tenhamos um resultado de honra e glória diante do Senhor. Que você possa entender que se santificar é uma das maiores bênçãos que nós podemos fazer. E cada dia atingirmos um nível de santidade para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, irmãs. Que nós possamos estar sensíveis sempre à voz do Espírito Santo. Porque é tão lindo o cuidado de Deus com as nossas vidas. Que esses dias nós possamos, cada dia mais e mais, nos alimentar, ter desejo de crescer, de conhecer mais. Para que naquele dia nós possamos chegar diante de Deus. E como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus abençoe, irmãs.